Apóstolos, capítulo de número 12. Quem achou diz: eu vou para o céu. Eu vou para o céu. Glória a Deus. Então estaremos lá em nome de Jesus. Glória a Deus. Verso 1 de Atos, capítulo de número 12. Me acompanha aí. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. E fazendo-o passar a fio da espada Tiago, irmão de João, vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos, ou dias da Páscoa. Tendo-o feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de quaternos de soldado, ou seja, 16, para guardar, intencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Eu quero que você guarde esse versículo 5 na tábua do seu coração. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus, por parte da igreja. Aleluia. A favor dele. Antes de você sentar, eu repito 5 Aleluia, de novo, Deus. que vai dizer assim: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Se assenta, curva os seus olhos, fecha os seus olhos e vamos orar comigo. Pai, chegou o momento da sua palavra, Pai. Deus forte, Que o Senhor possa, meu Pai, que essa palavra, através que ela fosse pregada, Pai, possa ir, meu Pai, a cada coração que está aqui presente, Pai. Podemos não estar num número grande, Pai, mas eu creio, meu Pai, que só de entrar por essa porta, meu Pai, como foi dito pela boca, meu Pai, do obreiro que está aqui, meu Pai, Deus, o Senhor dispensa coisas maravilhosas. Oh, Deus. Por isso, meu Pai, não nos deixa sair daqui de mão vazia, Pai, mas que essa palavra possa ir de encontro a corações, a mente, e que possa, meu Pai, uma transformação, meu Pai, Deus, dessa pessoa que está aqui dentro, no nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor, por favor? Deus forte, verdadeiro. Aleluia, glória a Deus, né? Irmãos, eu quero ser bem sucinto no que diz a palavra do Senhor. É só continuar o que já foi dito aqui, Deus, pela vida do nosso irmão Josimar, pela vida da Varu, que veio aqui deu uma saudação, né? É ver que quando estamos dentro da casa do Senhor, há uma ligação, não é? Porque a palavra precisa estar de encontro com aquilo que o céu tem para a nossa vida. Você vai entender, eu não quero mais enfadar, vamos direto para a palavra. Você leu essa palavra aqui que vai dizer que Herodes, ele está prendendo alguns da igreja, porque a igreja está fazendo o seu papel. Aí eu começo a pegar um pouco já que já foi dito aqui nessa noite. Deus, a varão usada por Deus vai dizer que se a sua vida está tranquila é porque algo não está certo. Porque toda aprovação faz a gente vir para o altar. Eu concordo plenamente com o que a varoa disse aqui. Porque Herodes, ele está de certa forma colocando a mão na igreja. E o que ele faz? Ele prende Tiago e mata Tiago. E ele tem a intenção de fazer a mesma coisa com Pedro. Só que ele não vai fazer porque é Páscoa. Mas eu quero chamar a tua atenção para uma coisa. A igreja é mais do que uma pessoa. Só que o diabo está entendendo que se eu pegar a liderança, eu acabo com a igreja todinha. Eu melhoro isso aqui para você. Essa igreja, abaixo de Deus, está o nosso evangelista Josimar. Então o diabo pensa: eu vou parar ele, porque se eu parar ele, eu vou parar tudo o que está acontecendo aqui. Deus, mas o diabo se engana em uma coisa, porque antes do Josimar estar aqui, abaixo de Deus, liderando essa igreja, tem alguém que está orando por ele. Aleluia, Deus. Tem alguém que vem aqui e limpa a igreja. Tem alguém que vem aqui e já deixa tudo organizado. Tem alguém que vem aqui e louva e engrandece o nome do Senhor. Deus. Eu não sei se tu consegue compreender isso. É
que a intenção do diabo é pegar o líder para acabar com a igreja toda. Mas aqui eu vejo, ele pode até tentar contra a liderança, mas uma igreja não é somente uma pessoa, é um organismo com uma pessoa só. O que eu quero que você entenda, você é importante aqui dentro. Glória a Deus. Talvez você não se veja com o valor aqui que você tem, mas só de você estar aqui dentro, porque às vezes tem alguém falando aqui, e tem alguém que está quietinho aí sentado, mas está assim, Deus, usa ele. Deus, Aleluia, usa Deus. ela. Pai, fala através do louvor. Pai, continua usando ela. E talvez você não sabe, tudo aquilo que a gente faz aqui dentro, não se prende aqui dentro. Estamos diante de casas. Estamos diante de corações. E essa palavra aqui vai dizer que ela é viva. Então ela tem vida. Ela é eficaz. Aleluia. Ela é a única que pode ir entre a alma e o espírito, fazendo a divisão entre juntas e medulas. Eu louvo e agradeço o nome do Senhor, porque se a palavra é viva e se pregamos ela e se cantamos sobre ela, ela não fica parada. Glória a Deus. Por isso, não cesse de glorificar e louvar o nome do Senhor. Porque enquanto você louva, a palavra ela vai chegar aonde tem que chegar. Deus Santo Poderoso. Aleluia. Então ele faz isso. Ele prende Tiago e vai matar Pedro. Só que ele não vai matar Pedro por causa de uma coisa, é Páscoa. E ele sabe que não pode matar Pedro na Páscoa. E por quê, irmãos? Eu te explico. A Páscoa vai lembrar daquele povo do Egito, lembra daquela última praga que Deus ele permite que o anjo da morte passe. Mas ele diz assim para o povo, olha, é necessário ter cordeiro dentro de casa e passar o sangue na porta, porque quando o anjo da morte passar, ele vai passar por cima, porque vai ter o sangue na porta e vai ter cordeiro dentro de casa. Herodes, ele está até levantando a mão para tentar maltratar a igreja. Mas naquele dia ele teve que entender uma coisa. O quê? A Páscoa dura 7 dias. E mais o quê? Ele não pode fazer nada. E outra coisa, ele teve que se lembrar de uma coisa. Aquele povo que ele está maltratando só está vivo por causa do Cordeiro. Você lembra isso? Você está aqui por causa do Cordeiro. Você louva por causa do Cordeiro. Você louva, você glorifica. Você dá aleluia por causa do Cordeiro. Você sabe quem é, mas é sempre bom lembrar quem é esse Cordeiro. A palavra do Senhor vai dizer que certa vez João, quando ele fita os olhos em Jesus, ele diz ali, ó, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu só estou vivo, você está viva por causa do Cordeiro de Deus. É o Cordeiro que deu vida. É o Cordeiro que trouxe e permitiu você chegar até a Deus Santo de poder e glória. E tudo que aquela igreja precisava era tempo. E cá para nós, quando eu vejo essa mensagem, é como se Deus falasse comigo assim, é tempo de levantar a campanha. Por quê? Porque eu estou vendo uma situação que parece que não tem fim. Traz para nós. Quem nunca recebeu uma notícia dizendo assim, ó, é questão de tempo essa situação não mudar. Alguém descer na sepultura, ou alguém estar no hospital e dizer assim, ó, é só esperar o tempo, porque não tem como ter mudança nessa situação, nesse casamento, nessa família. Só que aqui, eu estou vendo que a igreja entende que tem um tempo. É como se Deus falasse não só comigo, mas com todo mundo que está aqui, é que talvez você tenha recebido uma notícia parecida com essa. Mas a ordem de Deus para mim e para a tua vida é para você levantar uma campanha a partir de hoje. Aleluia! Por que você diz isso? Porque Deus responde quem tem oração com propósito. Deus, Eu quero pegar mais um pouco do que já foi dito pela boca do nosso homem de Deus ali. Ele fala de Ana. Ana ora. De ano em ano ela sobe ao templo. Mas teve uma vez que ela subiu aquele templo de modo diferente. É isso que a gente precisa entender. A gente até entra no culto. A gente sai do culto. Mas tem o culto que a gente tem que entender. Senhor, eu vou entrar de maneira diferente.
Eu vou oferecer algo diferente. Eu quero te entregar algo diferente, porque, Senhor, se o Senhor não está me respondendo dessa forma, eu vou fazer de uma outra forma até que o Senhor responda. Meu Deus. E é por isso que eu gosto de Daniel. Daniel faz um propósito de 21 dias. No segundo dia, o anjo diz: olha, eu queria até descer para responder a tua oração, mas a potestade estava segurando a resposta da tua oração. Mas a palavra diz que Daniel orou até que. E é necessário a gente entender. Temos que orar até que a sua resposta venha. Temos que glorificar até Deus. que Aleluia. Deus ele desça com livramento sobre a sua casa. Aleluia. Porque temos um erro e me coloco nisso, de queremos orar e queremos que as coisas aconteçam assim. E Deus não faz assim. Deus ele permite que você continue a orar. Primeiro para você ter vida com Ele, para depois Ele te dar aquilo que você precisa. Eu volto para a palavra. Então, quando o diabo, ele, de certa forma, usando Herodes, ele vai ali, de certa forma, colocar a mão na igreja, para a igreja se reunir, e a igreja se une, e você lê o verso 5 comigo, que a igreja fazia contínua oração pela vida de Pedro. Aqui é o tema da mensagem, eu quero ser direto, não quero trazer enrolação e enfadar. Você percebe que a intenção de Herodes é dividir, mas com a prova que veio, ele uniu a igreja. Porque existe uma coisa que se chama ponto de partida. Vai entender. Quando a gente entra na casa do Senhor, aquele primeiro amor, não é? Quem aqui não teve um relacionamento e no começo do relacionamento é flores. E durante o relacionamento existe aquelas rosas com espinho, né? E às vezes, de certa forma, a gente acaba se esfriando. Só que eu estou vendo Deus usando aqui essa permissão dessa prova para trazer a igreja para o ponto de partida, para a oração. Aleluia. Trazer a igreja para aquilo que diz Mateus 6. Quando você entrar no seu quarto, você fecha a porta e ora. Porque o Deus que vê no secreto, Ele honra em público. Eu sei que o culto é de libertação, mas é noite de você entender uma coisa. É necessário você voltar para o caminho da oração. Aleluia. É necessário você voltar para o endereço de Mateus 6, porque Deus ele faz coisas tremendas através da oração de um crente. Já foi dito aqui sobre Josafá. Eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão fitos no Senhor. Palavra de Josafá. Mas enquanto eu estava sentado ali, Deus me fez lembrar de Senaqueribe. Como assim? O rei Ezequias ele recebe a notícia que está vindo um grande exército aí. E ele não sabe o que fazer. Então ele reúne com o profeta a Isaías e tem a mesma atitude de Josafá. Só que o interessante é que enquanto Ezequias e Isaías oram, a palavra vai dizer que o grande exército até veio, mas somente um anjo despedaçou aquele exército todinho. Eu não sei se você consegue entender isso aqui, mas eu creio que isso vale o glória a Deus. Porque quando eu oro no Senhor, o Senhor começa a agir ao meu favor. Você começa a entender que você não vem aqui para ver alguém pregando. Você vem aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor. E enquanto você está aqui, Deus ele está visitando a sua casa, visitando Deus, aleluia, e indo de encontro àquele que precisa. Aleluia. Então a palavra diz que a igreja se une e faz contínua oração pela vida de Pedro. E Pedro é lançado naquele cárcere. Presta atenção nisso. A igreja está na casa de Maria orando e Pedro está preso. A igreja está orando e Pedro está preso. Só que enquanto a igreja está orando, a palavra vai dizer que o anjo do Senhor vai visitar aquela prisão. Só que escuta isso. Nenhum momento a palavra me diz que a igreja fica sabendo da dispensação do anjo naquele lugar. Mas a palavra diz que a igreja continua a orar, independente da situação que está acontecendo. Aí eu quero usar o exemplo de Ezequiel 37. Você conhece?
A palavra diz que a mão do Senhor veio, colocou ele em espírito naquele lugar, e ele viu um vale de ossos secos. Ele diz assim: homem de Deus, profetiza. E o que é profetizar, meu evangelista Josimar? Profetizar é lançar palavra futura, mesmo que no presente não esteja de acordo com aquilo que eu estou falando. Me explica melhor isso, eu te explico. A igreja está aqui orando, mesmo sabendo que quando esse prazo acabar, Pedro vai morrer. Ezequiel se depara com aqueles ossos e profetiza que por mais que diante dos olhos dele, ele não veja vida. Mas o segredo não está em quem está falando, é em quem ele fala. Porque a oração em Deus, ela move. A sua profetização em Deus traz vida. Eu quero ser profeta de Deus para a sua vida. Aleluia, Para Deus. você entender uma coisa, você vai sair daqui nessa noite. Glória a Deus. Quando você entrar na sua casa, eu não sei qual é a situação que está morta, eu não sei a situação que está presa, mas é como você ouviu aqui. A situação pode não estar de acordo com aquilo que você está falando. Deus, Mas você vai lançar uma palavra de fé e vai dizer: Senhor, eu não vejo luz no fim do túnel, mas na sua palavra eu quero dizer: Senhor, eu profetizo sobre essa família, eu profetizo sobre esse filho, eu profetizo sobre essa esposa, sobre esse esposo, eu profetizo sobre essa família, porque enquanto ele profetizava, houve-se um ruído. Enquanto a igreja orava, Deus mandava o anjo indo de encontro àquela prisão. Glória a Deus. Deus A forte. gente precisa entender uma coisa. A palavra diz sobre o centurião, ele diz assim: Senhor, tu não é digno de ir na minha casa, mas lança uma palavra daí, que o meu servo vai ser curado. Irmão, creia nisso em nome de Jesus. Esse culto não se prende aqui, porque enquanto você cultua aqui, Deus é capaz de visitar o seu lar. Por isso não fica com a tua boca fechada, não. Glorifica e exalta o nome do Senhor, porque enquanto você cultua aqui, Deus ele está visitando lá. Deus ele visita. Deus é capaz de fazer aquilo que você não está imaginando, mas enquanto você está aqui, Deus ele está visitando o seu lar. Deus poderoso. E a palavra diz, irmão, que esse anjo ele vai se fazer presente lá dentro onde Pedro está preso. E acontecem algumas coisas que eu quero chamar a sua atenção. Primeiro, o anjo chega diante de Pedro. E a palavra vai dizer que ele diz assim: Pedro, se levanta. Só que antes de Pedro se levantar, você leu que existiam soldados que estavam guardando Pedro. E eu preciso te explicar uma coisa. Eles não estavam do lado de fora. Pedro estava com um do lado e um do outro. Ou seja, quando Deus falou: Pedro, se levanta, as correntes que prendiam os soldados soltaram. O que eu gosto disso aqui, entende, para você pegar em nome de Jesus, que tem coisa que Deus tem preparada para a nossa vida. Mas enquanto a gente não se prende de pessoas, isso não vem. É, Deus. Não vem. Não vem. Por isso que a palavra de Deus é: Pedro, se levanta. E quando Pedro se levanta, as correntes que prendiam os soldados lado a lado, É, Deus. uma mensagem de Deus para mim e para a sua vida. A noite da gente entender que a gente precisa se libertar daquilo que está nos prendendo. Eu preciso pegar o que foi dito aqui novamente pela boca do homem de Deus lá. Quando Jonas está preso ali, quando Jonas está naquele barco ali, começam a lançar as coisas do lado de fora do barco, porque para tirar o peso, tem hora que a gente tem que tirar o peso da nossa vida, porque o que é pesado, o que a gente carrega, a gente precisa resolver. Mas o culto de hoje é livramento. Você precisa entender uma coisa: o livramento da parte do Senhor vem quando você se levanta e quando você começa a botar o peso para o lado de fora. Começa a botar esse peso do lado de fora. Que peso é esse?
coisas nossas que a gente precisa mudar e a gente sabe. Deus. Aleluia. Atitudes nossas que a gente precisa mudar e a gente não muda. É noite da gente entender. Vamos tirar esse peso da nossa vida para a gente ter o levanta e anda de Deus. Deus santo, de poder e glória. Aleluia. É importante dizer isso. Deus falou comigo aqui que quando a palavra fala sobre Jonas, a palavra diz que ele se dispôs. Mas ele se dispôs para fugir à presença de Deus. E Isaías vai dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Estamos diante de pessoas aqui, gente, que talvez a gente até fala: Senhor, eu me coloco disponível, mas eu não estou pronto. Entenda uma coisa, só de se você colocar disponível para o Senhor, Ele não procura pessoas prontas. Ele procura pessoas disponíveis. De poder e glória. Porque aquilo que é da capacidade, Deus vai mudando. Mas o que está acontecendo tem muita gente pronta correndo. E tem gente que não está pronta aos seus olhos, mas está se colocando. Fique em paz. Se coloca disponível para o Senhor. Sabe por quê? Talvez você está vendo alguém pregando aqui: Senhor, eu quero que você me use dessa maneira. Vai se colocando que o Senhor vai te dar. Senhor, eu quero orar daquela maneira. Se coloca disponível, porque o Senhor Ele é capaz de fazer. Sabe por quê? Enquanto eu volto a dizer, tem gente pronta correndo, Deus está de acordo e olhando o coração daquele que está disponível. Deus santo de poder. Vamos se colocar como disponível diante do Senhor. Deus, Ele sabe da tua capacidade. Ele sabe que você pode dar mais. Mas tira esse eu seu e deixa o Senhor entrar, que Ele vai entrar e vai mudar a sua vida. Deixa eu voltar para a palavra. Então Pedro se levantou e as correntes se despedaçaram. Glória a Deus. E algumas coisas vão acontecer ali dentro. O quê? Pedro se levanta e o anjo se coloca na frente dele. E haviam portas que estavam diante de Pedro. Só que você percebeu o que eu falei? Quem estava na frente de Pedro era quem? O anjo, gente, me ajuda. Quem estava na frente de quem era? Quem estava na frente de Pedro? Quem estava na frente de Pedro era quem? O anjo. Isso. Fala mais forte com vida mais uma vez. Quem estava na frente de Pedro era quem? O anjo. Isso. É até um trava-língua, até complica, mas tu vai entender. Enquanto Pedro está atrás do anjo, a palavra vai dizer que algumas portas estavam na frente dele. E essas portas, você pode ler aí, que a palavra vai dizer que eles se abriram por si só. Pedro não fez força para abrir a porta. Mas a palavra vai dizer que enquanto ele estava atrás do anjo, as portas se abriram. Melhora isso para mim, pregador. Eu explico para você. A palavra vai dizer em Isaías que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Melhora mais um pouco, melhor. É para você entender que quando a gente faz como aquele louvor da Cassiane, eu vou seguir os passos de Jesus, as coisas que estão fechadas na sua frente, elas têm que abrir. Por quê? Você não está na frente de Deus. É Deus que está na sua frente. Foi louvado aqui. Lá vem Faraó e na frente Israel. E agora o que eu vou fazer? O mar vai ter que se abrir. Por quê? Antes daquele povo chegar lá, havia um anjo que estava na frente daquele povo, guardando aquele povo. Por quê? Não há porta, não há situação que fique fechada e alguém que fica atrás dos passos de Deus. É noite da gente entender, é noite da gente voltar para os passos de Deus. Glória a Deus, aleluia. É como assim, irmão? É entender que a gente ora para Deus fazer e a gente quer tomar a frente de Deus. Mas entenda uma coisa: quando você ora e deixa Deus agir, Deus ele se encarrega de tudo que vai acontecer. Mas quando você passa à frente de Deus, consequências virão. Deus santo de poder e glória. Mas eu estou vendo um Pedro, aleluia, que diante da situação que ele está preso, ele não se coloca na frente do anjo, ele vai atrás do anjo. Porque existe algo, quem nunca foi aqui num shopping, chamado sensor de presença. Já viu? Você nem chega na porta, a porta ela tem que abrir só de você estar perto. Eu gosto disso, é que é como se a gente estivesse no caminho do Senhor. Porque aquela porta que a gente tanto ora, aquela porta que a gente tanto intercede,
É como uma porta de shopping, quando estamos atrás da presença dele, diante da presença dele. Eu não vou fazer força, ela vai ter que abrir por si só. Porque eu creio que quando a gente ora, intercede e está no caminho do Senhor, existem portas que precisam abrir. E você não vai fazer força. Aleluia. Guarda isso e recebe se você tiver mão para levantar. Aleluia. Deus, ele é capaz de abrir portas para você. Aleluia. Mas é necessário você voltar para o caminho dele. Porque Olha. quando você volta, Deus, ele abre porta onde não tem. E ele vai te mostrar que ele é Deus. Glória. E Aleluia. é importante dizer que Deus Santo de poder. e quando a porta abre, a palavra diz: Pedro, você está nu, Pedro. Nu não no sentido de não ter roupa, mas não está equipado. A palavra diz: Pedro, cinge os seus lombos, calça a sua sandália, vem e me segue. Me explique, irmão, eu te explico. Eu estou vendo alguém aqui que Herodes está prendendo na intenção de matar. E o que ele faz? Ele tira aquilo que ele tem de instrumento da vida de Pedro. Só que Deus é um Deus que entende. Quando eu tiro alguém de uma situação difícil, eu não posso deixar um instrumento que eu deixei na mão dela lá atrás. Eu não posso deixar um instrumento que eu deixei na mão dele lá atrás. Então, Pedro, eu sou Deus para te tirar dessa situação. Mas é necessário você entender. Aquilo que eu botei na sua mão não vai querer. Então, Pedro, calça a tua sandália. Calça o teu cinto, se levanta e vem. Não entendeu não? Aleluia. Eu te explico. Cada um que está aqui, Deus deu um dom. Cada um que Deus está aqui, Deus chamou com uma Deus coisa. Santo de E poder. Deus está chamando e puxando a nossa orelha para quê? Deus, ele contempla o coração de cada um aqui. E ele sabe do que nós somos capazes. E existem momentos que a gente deixa de exercer aquilo que Deus colocou na nossa mão. E Deus está dando uma ordem para você aqui nessa noite. É necessário você pegar a tua harpa de novo. É necessário você pegar a tua Bíblia de novo. É necessário você botar aquele louvor que você tanto gosta, aquele som, e começar a louvar de novo. Porque aquilo que eu te dei eu vou requerer. E tem gente que precisa ouvir o que você tem para falar de mim. Porque foi dito aqui, Deus, não faça somente por ele, mas faça através dele. Você precisa entender que você em Deus é valioso. É Deus. Você precisa entender que você em Deus é um vaso de barro. Por que de barro, irmão? Porque a palavra diz que o vaso de barro, Deus, ele enche. E só pode encher o vaso de barro quem tem. E Deus, ele enche e contempla cada um aqui nessa noite. Glória a Deus. O culto, o tema é libertação. Mas é noite da gente entender uma coisa. Deus está chamando pessoas aqui Deus para voltar a fazer aquilo pelo qual você foi Deus chamado. poderoso. E eu entendo que quando Deus ele nos puxa a orelha, é por amor. Mas eu entendo que aquele que não vem por amor, como diz alguns, vem pela dor. É Deus. Me dá um exemplo? Abraão, eu quero teu Isaac. Mas ele já tinha Ismael. Teu Isaac. Traz o teu Isaac para cá. E por que ele traz? Porque antes de ter Isaac, Abraão era um cara que sacrificava, levantava no altar. Bota na palavra, Abraão era um cara que louvava. Abraão era um cara que pregava. Abraão era um cara que orava. Mas agora Abraão deixou de fazer. Aí sabe o que Deus faz? Não tem problema. Eu vou te trazer para o ponto de partida de novo. Lembra que eu falei? Eu vou trazer você de novo para o ponto de partida. A palavra de Deus para a sua vida é: hoje é noite de você voltar para o ponto de partida. É Deus. Aleluia. Hoje é noite de você entender que Deus é capaz de fazer por você a libertação que você tanto precisa. Deus. Mas eu volto em Pedro. A palavra foi lançada para ele se levantar. Mas se ele não se levanta, a corrente não cai. Deus, ele quer só uma posição tua. Glória a Deus. Deus, ele quer só uma posição sua. Porque enquanto você se levantar, aquilo que está preso na sua vida, ele é capaz de fazer. Mas volta para a prisão, ele se levanta e tudo cai. Mas por quê? Ele se levanta e tudo cai. E ele pega o instrumento e vai atrás da presença de Deus. Por quê? É noite mais uma vez da gente entender.
Deus, ele está visitando corações, está visitando mentes aqui em nome de Jesus. Aleluia! E a ordem do Senhor é: volta a fazer aquilo pelo qual eu te chamei. Porque a libertação está no teu posicionamento. Glória a Deus. E olha que coisa linda. Encerro aqui. A palavra diz que a porta se abre, Pedro sai daquela situação e ele não entende o que está acontecendo e o anjo se despede. Só que você leu que a igreja estava fazendo o quê? Estava orando. Repete comigo no 3. 1, 2, 3. A igreja estava orando. Isso, glória a Deus. Povo ligado. Enquanto a igreja está orando, ela não sabe o que está acontecendo. Mas Pedro está saindo daquela situação. Então, Pedro ali não é somente uma pessoa. Pedro ali é uma resposta. Só que o que mexe mais comigo aqui, meu obreiro, é que Pedro, depois de preso, quando ele está livre, ele podia ir para qualquer lugar. Você pode ler um texto aí. Sabe onde Pedro vai bater? Justamente na porta da onde a igreja que estava orando. Isso mexeu comigo. E eu te explico e encerro aqui. Por quê? Porque eu entendo que Pedro é a resposta de Deus na vida de alguém. E como assim? A igreja estava orando e Pedro estava sendo liberto. O Espírito Santo conduz Pedro justamente para bater na porta da onde aquela igreja estava orando. E por quê? Porque tem alguém que entendeu que era necessário se levantar para a corrente cair. Era necessário se vestir e voltar a fazer aquilo que tinha que fazer. É Deus, Era necessário ir atrás da presença de Deus, porque é necessário estar nos caminhos dele, para entender que quando alguém está diante do Senhor, a resposta de oração. Eu quero lançar uma palavra de Deus sobre a sua vida. Se você puder, levante a sua mão direita, eu quero profetizar em nome de Jesus. Aleluia! Que enquanto você está aqui, enquanto você orar, Deus ele vai estar te visitando com uma resposta de oração. Porque Pedro era a resposta de oração da vida daquela igreja. E a palavra de Deus para a sua vida aqui hoje é que enquanto você me buscar e me procurar, eu serei achado de vós. A palavra de Deus é: se levanta, porque a libertação está no seu posicionamento. E as palmas vão para o Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus.